E prepare-se, viu, que os próximos dias prometem. Por quê? Porque, ontem à noite deu o que falar. O que aconteceu? Eu falei aqui, os bolsonaristas estavam, ontem durante o dia, insistindo para que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, colocasse para votar o projeto de anistia. Hugo Mota, então, deu uma declaração dizendo que, olha, vai ficar para o fim de abril. Aguarde mais 720 horas, né? Mais 72 não, 720, que são 30 dias, e não 3. Pois bem, os bolsonaristas não gostaram, começaram a chiar, e eis que, no fim da tarde, enquanto eu estava gravando aqui o vídeo de ontem à noite, chega no Senado Federal, aliás, chegam, no plural, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Então, enquanto os bolsonaristas estavam ali em polvorosa, pressionando e pressionando e pressionando, lembremos que a sessão na Câmara dos Deputados começou às 6h30 da tarde, tá? Então, começa à tarde lá, o Congresso Nacional trabalha no fim da tarde e começo da noite. Não gostam ali de acordar muito cedo. Aí, o Alexandre chegou lá e o Flávio Dino, os bolsonaristas ficaram assim, eita caramba. Todo mundo aí entendeu isso como uma mensagem silenciosa, do Alexandre, e o Flávio Dino foi com ele, que é, olha, não tentem anistia, porque agora quem está entrando em campo sou eu. Não vai ter isso aí, porque agora não é que vocês estão pedindo impunidade para quem está sendo investigado. Não é que vocês estão pedindo impunidade para quem foi indiciado, mas ainda está a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, né, decidindo se tem provas ou não, se vai denunciar ou não. Não. Não é alguém que foi denunciado, é alguém que já foi tornado réu. Alguém, no caso, 8 pessoas. Fora os outros aí, que tem muitos aí, centenas condenados e vários que são réus. Mas os chefões aí são réus. E todo mundo sabe que a anistia que eles pedem não é para terrorista Débora. Não. É para a lá do batom. É para o Bolsonaro que eles querem anistia e para eles mesmos. Então o Alexandre foi lá. O motivo do Alexandre ter ido no Congresso Nacional foi o lançamento do livro do Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. O Alexandre foi lá, Flávio Dino também, não falaram nada aí sobre golpismo, e, segundo aí matéria na imprensa, um dos ministros, não disseram qual, teve uma fala aí que fez o bolsonarismo ficar em pânico. Olha só. Né, de integrantes do Supremo Tribunal Federal, que foram encaminhadas também a parlamentares, com os quais eles conversam, e a pergunta era essa aí, Leilani, que você está vendo. Ou seja, o Congresso quer pena de 12 anos para receptação, pena de 12 anos para roubo e anistia para golpista. Pegou um celular, 12 anos de cadeia. Tentou acabar, destruir, destituir o governo legitimamente eleito, prever fechamento de poderes e ganhar anistia. Pede por intervenção militar, pede por ocupação de militares no poder civil, fechamento de Tribunal Superior Eleitoral e ganha anistia, rouba um celular, 12 anos. Compra um celular roubado, 12 anos. Aí você vê, fica difícil aí para os bolsonaristas responderem essa, né? Então vocês vão aumentar a pena de outros crimes e ao mesmo tempo vocês querem votar anistia. Deu ruim, deu bem ruim aí. Algum ministro aí colocou essa frase, como estava aí, encaminhou para vários aí no WhatsApp, como estava aí Alexandre de Moraes e Flávio Dino no Senado naquele exato momento, todo mundo ficou assim, epa, os ministros do STF entraram em campo para barrar a anistia. Porque, peraí, se tentam destruir o STF, destituir ministros, assassinar pelo menos um deles, talvez 2, talvez o tal do Juca ali, que era o quarto que iam assassinar, fosse o Flávio Dino. E aí, não era ministro na época, lembre-se. Mas hoje é. E aí, não dá nada? Anistia, é isso que vocês vão fazer mesmo? Pois bem, coincidência ou não, ontem à noite, a Câmara dos Deputados votou projetos que o governo Lula queria votar. Então deu ruim aí. A Câmara votou aí para destinar 1 bilhão do orçamento que vai para a saúde e para a agricultura familiar. Ou seja, aí votação que quem quer? O governo Lula. Agricultura familiar não são os bilionários bolsonaristas do agro. A agricultura familiar é o pequeno agricultor, que é quem realmente alimenta o Brasil, e muitos deles são do MST ou ligados ao MST, e a gigantesca maioria deles são de esquerda. Então, esses aí que vão ter mais aí 1 bilhão de verba, de crédito e tudo mais. E foi parte da verba para a saúde. Então você vê que o Hugo Mota, em vez de pautar a anistia, ele pautou o que o Lula queria. Aí, o Senado passou aí a noite de ontem, logo depois do Alexandre e do Flávio Dino irem embora, votando retaliação ao Donald Trump, porque o Trump, agora, faz poucos minutos, anunciou tarifas a todos os países do mundo. Isso eu vou comentar aí nos próximos vídeos, que isso não é sobre isso. E
Aí votaram isso. Aí ficou aquela, né? O Bolsonaro viu que ele ficou completamente ignorado. Falei aqui faz alguns dias que o Hugo Mota foi avisado que se ele tentar pautar anistia, aliás, se ele pautar anistia, o mandato dele como presidente da Câmara dos Deputados acaba, vai ficar ingovernável. Brasília vai pegar fogo e os ministros do STF entrarão em campo. Então, deram aí uma amostra grátis. Ó, se a gente quiser, a gente entra em campo e aí prepare-se que a gente vai pro pau. Vai ter briga, sim. Se você tomar o lado dos bolsonaristas e fizer o que eles querem, pautar aí que quem tenta acabar com a democracia do Brasil fica impune, vai ter. Pois bem, veja, recuou aí o Hugo Mota. Recuou não, manteve o que ele deve ter prometido aí a muita gente nas últimas semanas, que é, ó, não vou peitar a democracia do Brasil, não vou me unir ao bolsonarismo por isso. O Arthur Lira, que era bem mais bolsonarista, também não fez. E aí, o Alexandre de Moraes acordou hoje, não com o melhor dos humores. Alexandre de Moraes acordou hoje falando, não vou deixar assim não. Primeiro, ele rejeitou o pedido de soltura, de prisão domiciliar para o Daniel Silveira. Eles queriam uma prisão humanitária para ele, que dizem que ele tá chorando todos os dias, ó, tadinho, tá ali, chora muito, tá com depressão, não tá se alimentando bem, já vi essa história. Aí sai da cadeia, o cara tá lá grandão, desse tamanho assim, você fala, peraí, mas esse cara não... O Anderson Torres tinha dito que perdeu 12 quilos, saiu, tava com o rosto gordinho assim, nunca vi isso, nunca vi. A pessoa perder 12 quilos, tá com a cara assim, mais gordinha do que tava antes. Não que ele seja gordo, é magro, mas estava assim, mais fofinho. Você fala, pô, que coisa, né? Sempre o mesmo dramalhão, sempre o mesmo. Na hora de cometer o crime, não estava com depressão. Aí já a primeira. E a segunda, o Alexandre de Moraes intimou aí a Procuradoria-Geral da República a decidir logo, prende o Bolsonaro ou não. Por quê? Porque tem um pedido, que eu falei aqui algumas vezes, de prisão do Bolsonaro depois da manifestação dele em Copacabana. E naquele pedido de prisão, eu falei, foram 2 pedidos. Mas os 2 foram encaminhados no mesmo caso aí para o Alexandre de Moraes. E os 2 aí juntos, juntando a argumentação dos 2, dizem o seguinte, olha, o Bolsonaro, ele está atentando contra a ordem pública, porque ele está, nesse exato momento, incentivando aí milhões de pessoas a pedirem que criminosos fiquem soltos. E ele está aí emparedando o Supremo Tribunal Federal e ele está usando a sua liberdade para convocar gente para ir às ruas pedindo impunidade de quem tentou acabar com a democracia do Brasil. E veja, muitos já são até condenados, não é que são só investigados, não, muitos são réus, julgados, condenados, com todas as provas, vídeos, etc, etc. E o caso aí do Bolsonaro, ele já é réu. Dia 18 de março, se eu não me engano, foi ele lá em Copacabana, ele não era réu. Ele era um mero denunciado, que já tá ruim. Agora ele é réu, quer dizer que juízes do Supremo Tribunal Federal, da mais alta corte do Brasil, viram o processo dele e falaram, olha, tem muito indício aqui contra ele de que ele realmente tentou acabar com a democracia do Brasil. E aí ele tá, olha só outro indício, que é o crime continuado. Ele tá incentivando a impunidade a quem já foi provado que tentou, que são os golpistas do 8 de janeiro. Obviamente, mirando na impunidade a ele mesmo. Mas quem tá pedindo impunidade? Quando você vê aí alguém que é acusado de ser mandante de um crime, imagina, alguém mandou matar alguém. E aí, o cara que é acusado de ser o mandante fica todos os dias pedindo anistia pro assassino. Aí você fala, pô, a chance desse cara ser realmente o mandante é gigantesca, né? Porque se vai dar anistia pro assassino, vai dar anistia pro mandante também. Muito grande. Então é o crime continuado. Por quê? Porque dar anistia aos golpistas, manter a impunidade a quem tentou dar golpe de Estado, é a estratégia para que na próxima vez tenha uma adesão maior. Porque aí todo mundo vai ver, opa, pode tentar, tá liberado. Se der ruim, na pior das hipóteses, a gente consegue uma anistia rápido. Sem maioria, aí a gente consegue, imagina quando tiver maioria no Senado, na Câmara, que é isso que o bolsonarismo quer. Aí que a gente consegue mesmo. Então veja, é isso que ele está aí desenhando fazer. E aí os pedidos os pedidos dizem, olha, o Bolsonaro continua cometendo crime, ele continua atentando com a ordem pública e é hora de prender, além do risco de fuga, óbvio. Pois bem, Alexandre de Moraes falou, PGR, agora você tem que fazer urgentemente, você tem que fazer o seu parecer. Prende ou não prende Jair Messias Bolsonaro? Então vê que o Alexandre está impaciente, porque
percebeu, talvez tenha percebido, eu não sei, às vezes pega no tranco. A gente tem que lembrar que vossas excelências, eles ficam muito num pedestal acima da sociedade, às vezes eles não veem os movimentos, até porque quem está dentro não consegue ver o que está acontecendo. A sociedade que está do lado de fora, às vezes pra gente é óbvio, para quem está no olho do furacão não é. Então, o Alexandre talvez não tenha percebido, ou outros ministros do STF, como não perceberam lá atrás em 2018, quando eles entraram naquele conluio para prender o Lula e rasgar a Constituição para prender o Lula. Eles não estavam percebendo onde eles estavam se metendo. Veja que todos eles plantaram o que estão colhendo hoje, né? Que é o seguinte, se eles não forem para cima do Bolsonaro, que é o chefão da quadrilha, e dos golpistas graúdos, e começarem a ir atrás também dos chefes das milícias digitais, que são a maioria parlamentares bolsonaristas, agora, antes da eleição, para que principalmente esses deputados estejam inelegíveis em 2026, o que vai acontecer é que eles vão eleger maioria no Senado, porque eles são muito bons de eleição parlamentar, talvez não ganhem a eleição principal, talvez não ganhem. Os institutos de pesquisa dizem aí que a popularidade do Lula está caindo, tudo mais, só que chega na hora da campanha, toda a esquerda que fica 4 anos sem ligar para a política, vai para o celular e começa a falar de política e começa a fazer campanha. Essa é a verdade. É só ver como foi um boom. Ninguém reclamou da comunicação do Lula em outubro de 2022. Por quê? Porque todo o país era a comunicação do Lula. Que é por isso que a comunicação do Bolsonaro é tão boa. O Bolsonaro faz com que milhões de seguidores dele fiquem todo dia engajados. Eles são a comunicação do Bolsonaro. O Lula não engaja os seus seguidores. Isso aí já é outra coisa, um dos motivos aí da queda da popularidade dele. As pessoas ficam ali, vai ter banheiro unissex, ai, nossa, o Pix, não sei o quê. Cria-se factoides, as pessoas ficam pensando nisso, e aí, não gosto do Lula, porque o Lula é fazer tal coisa. Aí pronto. E aí o Lula perde popularidade porque ele fica lá, olha, inaugurei um hospital, que bonito. E aí quem não é da cidade não tá nem aí. O pessoal quer saber de lacrar nas redes. É isso, porque ele não entra no embate e não incentiva a sua militância a se engajar. E o Bolsonaro não incentiva só falando, vai nas redes, faça, tal, ou compartilhe. Não. É o que? É instigando a pessoa para que a pessoa queira, para que a pessoa não se sinta obrigada. Você plantonista, muitos plantonistas que assistem aqui, apenas assistem os vídeos e não se engajam muito, mas muitos se engajam. E eu tenho certeza que a maioria dos que se engajam é porque se sentem instigados, vem de dentro. Instigar é você vem de dentro a vontade da pessoa fazer aquilo. O Bolsonaro faz nos dele. O Lula não faz na militância dele, já percebeu? Em período eleitoral não, aí todo mundo. Então por isso tem uma chance grande aí do Lula, mesmo com a popularidade baixa, se reeleger. Isso não é o problema é a maioria na Câmara e no Senado. E os ministros perceberam, olha, o bolsonarismo vai conseguir maioria no Senado e aí não adianta chiar. Eles vão começar a impor impeachment de ministros do STF. E aí, mas vai ser o Lula impõe outro. Se eles tiverem maioria na Câmara, eles põem do Lula também impeachment. E é isso. E se precisar, põe do vice do Lula também, dependendo de quem for. Eles não estão nem aí. Nem aí, eles vão ter maioria. Então perceberam, ou corta o mal pela raiz agora do bolsonarismo, ou depois será tarde demais. Assim como, e eu fui um dos que avisei, não tinha vídeos no Plantão Brasil na época, mas já tinha o site plantãobrasil.net e o aplicativo do Plantão Brasil para Android e a página no Facebook já tinha mais de 1 milhão de seguidores. E eu falava por meio dos memes que eu fazia, dos textos que eu escrevia, falava, olha, isso vai descambar para nazifascismo. Isso aí de rasgar a Constituição para permitir prender o Lula sem provas. Anotem o que aconteceu. Nazifascismo. Eles plantaram. O Barroso, o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, a Carmen Lúcia, inclusive, era a presidenta do STF que pautou essa desgraça. Todos eles votaram a favor. O Fachin, são os mais atacados aí. Flávio Dino não estava no STF, né? Jamais estaria aí a favor desse conluio. Inclusive, é um dos que mais denunciou na época. Mas os que plantaram estão aí. E aí outros que nem plantaram estão colhendo também essa desgraça. Então perceberam, se agora a gente deixar isso aí se plantar sozinho, a gente vai colher uma desgraça muito maior daqui 2 anos. Muito maior. Então foram para cima, veremos aí. Há quem diga que o Bolsonaro pode ser preso na segunda-feira, a depender do que falei no domingo. Se for isso, é palhaçada. Deveria ser preso, inclusive, amanhã de manhã já. Concorda ou não? Caro e cara plantonista. Há quem fica com medo da extrema-direita, falando, mas se prendeu o Bolsonaro, aí a narrativa dele, dane-se narrativa, meu. Na hora de prender petista sem prova, ninguém tava nem aí qual era a narrativa dos petistas. Por que a gente tem que ligar para a narrativa dos bolsonaristas? Se eles tiverem
presos, eles não vão ter narrativa nenhuma, que lá da cadeia não vai ter narrativa, né? Então é isso. O Bolsonaro preso não fica ameaçando o STF, que vai estar preso. O Lula não só foi preso, proibiram o Lula de dar entrevista até um ano depois da eleição. O Lula ficou lá preso e incomunicável. O Bolsonaro deveria ser a mesmíssima coisa. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita e veja, a hora dele está chegando, viu? Falou!